Sejam todos bem-vindos à nossa palestra da tarde de segunda-feira. Vamos fazer uma leitura para a orientação da nossa palestra da tarde. Do livro Sinal Verde, pelo espírito de André Luiz, pelo psicografia de Francisco Cândido Xavier. Desejos. Desejo é a realização antecipada. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Como você pensa, você crê, e como você crê, será. Cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. Campo de desejo, no terreno do espírito, é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo que o santo despendeu para trabalhar, sublimando a vida. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. O pensamento é vivo e, depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto em relação ao mal. A sentença de Jesus, procura e acharás, equivale a dizer, encontrarás o que deseja. Então, neste momento, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus aqui conosco, para nos auxiliar, para nos induir, neste momento tão sublime que é a palestra pública, onde os nossos irmãos espirituais já estão aqui junto de nós. Pedimos a Jesus, a espiritualidade amiga, que ampare esta casa, todos os seus trabalhadores, todos os que frequentam, os frequentadores desta casa, sejam amplamente abençoados. Pedimos também, Senhor Jesus, o amparo para todos esses nomes que se encontram em nossa cestinha, as águas que são trazidas para tratamento, sejam magnetizadas neste momento. E assim, Jesus, nós só temos a agradecer por tudo que recebemos, com o teu auxílio e com a tua ajuda. E assim, Mestre Jesus, pedimos o teu amparo para a nossa palestrante, Maria Luísa, e pedimos a permissão neste momento, Senhor, para darmos por aberto mais esta reunião doutrinária. Que possamos permanecer na vossa presença hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E vamos passar para a palestrante Maria Luísa. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Me desculpe um pouco a minha voz, que eu estou resfriada de novo, que esse tempo aí mexe com a gente mesmo, não tem jeito, Desculpe, demora um pouquinho aqui. E hoje nós vamos falar sobre uma parábola de Jesus, bodas de Caná. É muito interessante, quando a gente fala, de uma coisa que Jesus participou. Porque, para nós, Jesus era aquela criatura que andava pelos caminhos, curando, conversando, sempre quieto, sempre com a cabecinha baixa, sempre naquela coisa fechado em si mesmo, naquele trabalho dele, mas não era bem assim. Jesus era muito alegre, Jesus tinha vida, tinha aquela coisa dentro dele, de felicidade.
mesmo sabendo que ele estava nesse mundo, né, com toda a complicação que existia naquela época, mas ele era feliz, porque como espírito puro que ele era, as coisas ruins não atingiam Jesus, né? Como nós, a gente às vezes pensa assim, fulano olhou para mim com um olho ruim, estou até me sentindo mal. Bobagem, porque as pessoas, quando não têm necessidade de passar por certas coisas, né, assim, né, de olho gordo, como diz, ou alguma coisa assim, não vai passar porque é um espírito bom, uma pessoa boa, que vive bem. Então, o outro, coitado, é que vai pagar o preço dele, né? É isso aí. Bom, então eu vou ler o texto evangélico e a gente vai explicando essa parábola de Jesus. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e ali estava a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Maria passou por cima da vontade dele, né? Não é minha hora, mas ela, como mãe, vai fazer, tem que fazer. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que eles tinham esse costume, né? A purificação deles era lavar os pés, lavar as mãos, né? Para poder fazer a ceia, fazer as festas, tudo era assim. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Metretas diz ali que é a quantidade, né? Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e aos seus discípulos creram nele. Isso está em João capítulo 2, versículo 1 e 11 do Evangelho. As bodas de Caná ocorridas numa cidade da Galileia. Então Jesus foi convidado. Então Jesus está sempre nos convidando, né? Quais são as nossas bodas para convite de Jesus? São aqueles dias que nós precisamos de Jesus, convidá-lo para a nossa vida. Às vezes a gente está num dia aturdido, um dia tempestuoso, um dia que a nossa cabeça está fervendo de problemas, e vamos convidar Jesus naquele momento. Jesus, venha a mim. Não é as bodas, mas são os meus problemas. Porque, na verdade, essas bodas representam as duas versões, né? Representa a alegria, porque é festa, né? E representa também as necessidades, porque ele teve uma necessidade, que era o vinho acabando, e os convidados não poderiam ficar sem aquele vinho. Então, essas duas necessidades naquilo ali, a alegria e a necessidade, né? Então, aqui ele fala, né, que apresentaram características especiais dessa cidade, né, da Galileia. Uma delas é a transformação. Aí que a gente já vai entrar falando sobre o acontecimento das bodas e colocando para nós os significados, porque toda a palavra de Jesus, ela vem a nós com os seus significados. Por que isso? Porque aquilo a gente acha as respostas direitinho, né? Então, as bodas de Caná uma parábola de Jesus, onde a gente vê que Jesus não só vivia caminhando, curando, falando. Jesus vivia a vida normal de um ser. Ele não vivia como vamos dizer, naquele tempo, né? Naquelas orgias, coisas barulhentas, nada disso. Mas ele vivia nos lugares que ele poderia estar com seus discípulos, na alegria também. Não só naquelas tristezas, naquelas coisas horríveis
que muitas vezes Jesus acompanhava. E uma delas também é a transformação da água em vinho, realizada por Jesus. Como será que foi essa transformação da água? Porque só Jesus poderia fazer isso, né? Ele fazia uma transmutação, que fala aqui, né? Transmutar é transformar uma matéria em outra. Quem estuda química sabe, quem estuda química sabe, né? Transformação de matéria. Então, esse vinho que foi necessário, né? Que ia fazer falta para eles, foi transmutado por Jesus em matéria fluídica. Porque Jesus não precisava usar matéria nenhuma terrestre, tudo dele era fluídico, tudo dele vinha de Deus, né? E era o trabalho que ele fez foi esse, essa transformação, essa transmutação de matérias da água, né? Que a água a gente sabe que é água 2O, sempre foi, sempre será, mas ele fez a transmutação de outras matérias, né? De outra química, para poder fazer com que a água tivesse gosto de vinho, coloração de vinho, né? Então está aqui. Kardec destaca também que, a despeito de Jesus ter modificado a estrutura química da água, ser tal fato considerado milagroso não foi citado pelos demais evangelistas, mas apenas por João. O João foi o único que falou sobre esse caso das bodas de Caná. E João era o mais novo, né? Discípulo mais novo, mas era considerado o discípulo amado de Jesus, que não perdia uma vírgula do que Jesus vivia, do que Jesus viveu, né? Então, quando fala que este milagre é apresentado como o primeiro que Jesus operou nessas condições, que devera ter sido um dos mais notados. Por que foi o mais notado? Porque Jesus não vivia, né, em festa. Jesus não, se ele fosse convidado para curar, ele ia. Se fosse convidado para fazer a caridade dele, ele estava presente. Mas para a festa, é a única parábola que a gente sabe, que a Bíblia conta, né, o Evangelho nosso conta, são a parábola das bodas de Caná. Então, por isso ficou mais notado, porque a gente vê tantas parábolas de Jesus, né? A figueira que secou, a cura do cego de Jericó, né? a cura da filha do Jairo, e vai por aí, né? As sementes, né? Então, tem muita parábola de Jesus. Então, quando a gente lê isso aqui, isso está na Gênesis. Lá no finalzinho da Gênesis está essa conotação aqui, né? Então fica essa fraca impressão que parece haver produzido, pois que nenhum outro evangelista dela se trata. Quer dizer, ficou assim enfraquecida essa história, né? Só mesmo o Evangelho do Espiritismo fala, e a Bíblia fala muito pouquinho sobre isso, né? Quase nada. Então também tem as qualidades espirituais de Jesus. E quando Jesus fala, vamos falar lá de cima do princípiozinho, né? Quando Maria chega para ele e fala, acabou o vinho. E a resposta de Jesus é meio bruta, né? Para nós, né? Dizer, mulher, que tenho eu contigo? Então a gente fica, poxa, mas Jesus falar isso? Coitada de Maria, né? Uma mãe tão amorosa, tão meiga. Como é que Jesus foi falar isso? Mas isso tem um significado muito grande. Porque quando ele fala, mulher, que tenho eu contigo, ele não tinha nada a ver com Maria e mulher. Mulher era a vida dela normal de uma pessoa comum do povo. E ele tinha ela como mãe. Agora, jamais se ouviu falar, mas Jesus falar muito em mãe. Ela é minha mãe, é minha avó, vai visitar minha mãe. Foi muito poucas vezes. E lá na cruz, são 2 vezes, né, quando ele fala mulher. Fala aqui na boda de Caná e fala quando ele estava à cruz. Que ele diz às pessoas que estavam ali, né? Mulher, eis aí teu filho, falando para João. Né? E filho, eis aí tua mãe. Quer dizer, olha só como ele falou, né? Mostrando a todos que a mulher é uma personagem e a mãe é outra personagem. Fazendo uma diferença, não que seja mais uma ou menos a outra, mas em relação aos afazeres, à vida comum,
às condições de espiritualidade e tudo mais, né? Então isso aí calhou assim para a gente, né? Dizer, poxa, Jesus falava, mulher, que tenho contigo. E na verdade ele não tinha nada a ver com ela como mulher, somente como mãe. Por quê? Porque a mulher, ela não, é uma situação de um esposo com a esposa, né? Mulher com marido, é diferente. E mãe é uma coisa muito separada disso. Então ele fazia essa diferença, né? Toda vez ele fazia uma diferença. Então quando ele fala, que Maria fala assim, fazei tudo que ele vos disser. Mesmo ele falando para Maria, né? Que não tinha nada a ver com ela, não queria saber de nada, que ele falava, ainda não é chegada a minha hora. Porque na verdade Jesus estava esperando as ordens de Deus para começar a missão dele na terra. Ele não poderia começar antes que Deus, né, se anunciasse a ele e falasse, está na hora de começar. Mas só que a gente sabe muito bem que não existe acaso, nunca existiu acaso. Era aquele momento dele, né? Era a chamada de Deus através de Maria para ele fazer acontecer aquela situação. Então, quando ele fala, quando fala aqui, né, que Maria fala, não tem vinho, e ela diz para os empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Isso vem para nós, né? Ele vem de encontro a nós. O que Jesus quer de nós? Que nós façamos o melhor que pudermos fazer, né? É a mesma frase, fazer tudo quanto ele vos disser. Jesus disse tudo para nós, deixou tudo muito explicado, e nós precisamos abrir mais os nossos olhos, os nossos ouvidos para as coisas de Jesus, que vem de Deus. A garganta fica sequinha, nossa Senhora. Então, mais um trechinho aqui, que a gente lê a interpretação do texto. Isso eu já falei aqui. Então, na parte para baixo aqui da interpretação, admitindo que as coisas hajam ocorrido conforme foram narradas, é de notar se seja esse de tal gênero, o único fenômeno que se tenha produzido. Jesus era de natureza extremamente elevada. Então vamos falar dessa frase, né? Jesus era de natureza extremamente elevada. Ele não precisava fazer, ninguém mandar-lhe fazer nada, porque a natureza dele, se chegasse perto de uma pessoa, a pessoa não precisava falar nada, ele lia, né? Lia o perispírito da criatura, ele lia o espírito da pessoa, o pensamento da pessoa, ele sabia tudo. Ele era tão elevado que não precisava ninguém contar nada para ele. Mas olha só o respeito dele, porque lá nessa festa ele sabia que tinha acabado de vir, ele sabia. Mas olha o respeito dele em esperar que alguém falasse para ele. Foi justamente a mãe que falou, né, que acabou o vinho, e aí então ele se pronunciou. Então Jesus, a elevação espiritual dele era tão grande, extremamente, né, elevada, que a gente podia dizer, né, não, Jesus podia fazer tudo, mas olha o que ele mostrou para nós, que ele mostra para nós, o respeito. Não é preciso que eu saiba mais que ninguém aqui sabe mais que eu, para dizer, né, não pode ou não é assim. Tem que existir o respeito. Em tudo na nossa vida o respeito é importante. Porque senão, se nós não mantermos em nós, nessa palavra respeito, nós não vamos viver bem com nada, com ninguém nem com nada na vida. Porque onde falta o respeito, falta muita coisa, né? Falta dignidade, falta persistência, falta a fraternidade, falta tudo. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então essa frase aqui é muito importante para nós, para lembrarmos o respeito que Jesus teve naquele momento. Olha só, né? É uma frase que está dizendo, natureza extremamente elevada. Mas ele era elevado sabendo que ele tinha que respeitar aquele que não era elevado, que era Maria. Maria era a mãe dele, um espírito muito, muito feliz, muito bom, mas não tinha elevação dele ainda, né? Que ele respeitou. Então,
para se ater a efeitos puramente materiais, próprios apenas a aguçar a curiosidade da multidão, que então o teria nivelado ao mágico. Então, se ele tivesse se pronunciado antes de Maria, né, que ele visse, né, acabou o vinho, ele sabia. Então, eu não preciso de ninguém vai falar para mim, eu vou lá e faço, pronto, acabou. Aí eu não teria como mágico, não é mesmo? Está escrito aqui. Ele não seria aquele ser que ia transmutar aquele sentido da água, mas seria um mágico de fazer o que ele quisesse fazer ali na transmutação da água. E não foi bem assim, não é? Ele sabia que as coisas úteis lhe conquistariam mais simpatias e lhe granjeariam mais adeptos do que as que facilmente passariam por fruto de grande habilidade e destreza. Olha só, né? Mais uma vez, ele mostra o respeito dele para as criaturas. Porque ele poderia abrir a boca e falar, não, acabou o vinho aí, mas eu resolvo isso, não tem problema nenhum, né? Eu vou lá, faço coloco lá as minhas condições da área química e vou fazer o meu serviço. Mas não, ele respeitou. Então isso passa a nos mostrar, né, como é que se granjeariam mais adeptos, quer dizer, mostrando às pessoas que tudo tem um tempo. A gente não pode ultrapassar o limite do tempo. Nós temos tempo de muita coisa. Agora, se eu ultrapasso aquele limite meu de tempo, eu vou ter problema. Eu vou ter algo acontecendo na minha existência que vai me prejudicar. Então, a gente tem que ter essa como Jesus ensina, né? Essa coisa de conquistar simpatia. Como é que eu vou conquistar simpatia? É sabendo evitar muitas coisas da vida dos outros. Ter simpatia não é só sorrir, abraçar, beijar. Não. A simpatia tem que estar dentro da gente, respeitando aquele que está na nossa vida, respeitando as pessoas com todas as suas diferenças, porque ninguém é igual a ninguém. Todos nós temos problemas, todos nós temos situações difíceis para resolver. Então, a gente tem que ter essa coisa boa dentro de nós, né? Não é mostrar só sorriso, é ser de dentro para fora, não é de fora para dentro, porque senão a gente se confunde tudo, né? Então, mais um pedacinho que fala que provavelmente durante o repasto terá ele aludido ao vinho e à água, tirando de ambos um ensinamento. Justificam esta opinião as palavras que a respeito lhe dirige o mordomo. Toda gente serve em primeiro lugar o vinho bom, e depois que todos o têm bebido muito, serve o menos fino. Tu, porém, guardas até agora o bom vinho. Esse é outro ensinamento muito grande para nós, né? Toda gente serve em primeiro lugar o vinho bom. Então, na verdade, nosso início de vida é muito bom. A gente nasce de um pai e uma mãe, a gente tem uma casa, a gente tem conforto. Quem não tem conforto, mas mesmo assim está vivendo. E a gente tem tudo preparado para a nossa vida normal. É o nosso vinho bom. Agora, quando esse vinho acaba, quando as decepções acontecem, quando as tristezas chegam na nossa vida, aí o que a gente faz? A gente se desespera, se desequilibra, briga com Deus, faz um monte de coisa errada. E aí a gente vai absorver o quê? Em vez de um vinho apurado, vai absorver um fel. Porque aí a gente vai novamente retroceder naquela situação em que nós tínhamos que adiantar, porque o que é o sofrimento para nós? Sofrimento para nós é a bênção que Deus nos concede para que nós possamos passar mais rápido pela caminhada da vida. Ah, mas aí é preciso sofrer? Tem que sofrer para ser feliz? Não. Mas quando ele chega, existe um motivo. E esse motivo está conosco, não é de Deus para nós. É de nós com a justiça divina. Porque quantas vezes nós erramos nessa caminhada? Quantas caminhadas nós tivemos de erros que nós estamos agora repassando? Então, é esse amargor que a gente não deve ter. Então, como é que eu vou receber esse vinho bom, o melhor vinho?
é quando eu consigo passar por situações difíceis. É quando eu aceito a vida que vem a mim e não a vida que eu quero. A vida que eu quero pode ser a maravilha mágica, né, para a minha existência, mas não vai fazer com que eu me adiante espiritualmente, que eu consiga passar pelas dificuldades, que eu entenda que não é Deus me castigando, é eu que preciso passar pelas privações para poder seguir adiante, para poder ser melhor do que sou hoje. Gente, desculpa, nossa, minha garganta. Sou somente irritada. Então é isso, a gente precisa lembrar dessa parábola nesses sentidos. Qual é o vinho bom que eu tenho? Meu início de vida, a minha infância, a minha mocidade. Depois vem, né, a parte adulta, vem a vida já mais apertada, e às vezes um casamento que não foi o que a gente precisava, o que a gente queria que fosse, a vida já com idade, as doenças, as dores, tudo isso acontece e que a gente vai passar, né? Mas aí vem o bom vinho. Qual é o bom vinho? São a gente passar por tudo isso e receber a recompensa. Qual é a recompensa? Um lugar melhor para viver no plano espiritual, um descanso espiritual e alegria, porque a gente precisa de alegria, que é o que Jesus ensina nessa parábola, né? Que o vinho, ele fala que o vinho, ele representa a alegria, porque a gente fala em vinho achando, né, que é uma coisa perdida. Não, mas o Evangelho ensina, né, que a gente não deve usar vícios, que a gente não deve se ligar, mas aqui são outros significados. E naquele tempo era comum entre eles, né, deles usarem esse tipo de bebida, mas não é essa bebida que a gente tem hoje não, né? Era uma coisa fermentada diferente, era uma coisa que não era alcoólica como é hoje. Então a gente tem que ter esses entendimentos, porque muita gente pensa assim, poxa, mas parábola de Jesus falando das bodas de Caná com vinho, Jesus bebia vinho, né? Jesus gostava de bebida? Não, não é nada disso. Tudo é entendimento que a gente tem que ter. Então, aqui, que eles falam, que eu tirei os pedacinhos aqui, ele quis exemplificar aos seus discípulos o caráter social da sua doutrina que deveria ser ensinada em toda parte, e não somente em templos especializados para tal fim. Por isso que Jesus foi nessas bodas de Caná, para mostrar que nós não precisamos viver só de casa espírita, né? Só falando em evangelho, só lendo, só rezando, né? Tudo isso é necessário na nossa vida, mas não é tudo na nossa vida. A gente precisa de viver normal, ir numa festa, tomar, quem gosta de uma cerveja, quem gosta de um vinho, né? Viajar, passear em qualquer lugar, ser feliz, juntar a família. Tudo isso é necessário na nossa vida. Não é nada proibido. Tudo é para a nossa alegria, é necessário e faz bem para todo mundo. Então Jesus mostra aqui, né? Ele exemplifica, porque as festas são uma coisa que a gente se desliga. Por exemplo, você está com problema, às vezes, né, te turdindo, dia após dia, um problema com uma doença, vamos dizer assim. Mesmo que não seja com a gente, com outra pessoa. Você vai numa festa, você se desliga daquilo ali. Você vai ver, né, conhecer com outras pessoas, você vai comer uma comida diferente, você vai se sentir bem. Isso é que Jesus exemplifica. Não é a gente olhar o mundo só com antolhos, com os cavalos, né? Não, a gente tem que olhar o mundo para cá, para lá, para frente, para trás, do jeito que a gente possa. Porque é essa a vontade, né, de Deus para nós e de Jesus mais ainda. Então, essa boda de Caná foi um símbolo da aliança do homem com a terra. Isso está aqui na interpretação dos textos. É uma forma que Jesus fez essa parábola, dizendo da simbologia, né, da união dele com a terra. Porque ele era visto, né, como Messias, todo chamava de Messias.
Então ele ficava com aquele nome diferente de todo mundo, né? Ele era o maior, ele tinha poder. Então ele mostrou que essa união, essa festa, as festas, era a união dele com a terra, com o mundo. Porque ele vivia naquele mundo, naquele tempo. Então é isso que ele quis demonstrar. E o vinho é o bem da alegria. Porque quando a pessoa, hoje em dia, né? Hoje o vinho é alcoólico mesmo, né? As pessoas ficam bem alegres, né? Bebeu 2, 3 copos de vinho e ficam bem alegres. Mas não é essa alegria que Jesus espera, não. Porque ele espera que a pessoa tome uma tacinha de vinho, né? Com esse frio tão gostoso, né? Mas fique feliz, fique bem, sem poder ficar, né, meio alterado, né? E essa estrutura da água, né, que Jesus modificou, né? É pura química. Porque aqui, o que Jesus precisava? Nada. Era o pensamento dele em cima daquela água, ponto final. Que foi o que ele fez, né? Ele não foi lá, botou a mão em cima da água, né? Para benzer a água, nada disso. Simplesmente mandou colocar a água nas talhas e ficou no mesmo lugar. E mandou, dali a pouco, o serviçal lá servir o bom vinho. Então, é isso que acontece, né? E esse milagre, então, é apresentado como o primeiro milagre que Jesus operou, dos mais notáveis, né? Mostrando a qualidade espiritual dele, que ele não precisava de nada material, porque tudo que ele tinha era espiritual. A doutrina espírita, junto aos avanços da ciência, apresenta explicações lógicas a respeito dos prodígios operados por Jesus. Importa considerar que os fenômenos podem ajudar na elaboração da fé, porque eles sejam a observação da vida espiritual, constatando a sua realidade. Isso está em Estudos Espíritos do Evangelho. Então, por que fala isso? Né? Apresenta explicações lógicas, porque não tem como você duvidar daquilo que acontece ali. Como é que nós vamos duvidar de Jesus quando ele, numa das curas que ele fez, né, que ele abaxa, pega uma terra do chão, uma poeira do chão, não sei, cospe e põe na vista do céu, e o céu começa a enxergar. Como é que alguém ia duvidar daquilo ali, né? Achar, poxa, mas como é que ele pegou uma terra, né, e colocou a saliva dele e colocou no rosto da pessoa e a pessoa enxergou? Não tem como duvidar, não tinha como duvidar, né? É a fé daquela pessoa que ajudou, que auxiliou para que ele ficasse curado, e a superioridade espiritual de Jesus, que não precisava de nada da matéria. Se ele usou aquilo ali, foi para mostrar que também a matéria é necessária, né? Tudo é necessário nesse planeta, né? E retratando alguns aspectos ocorridos nas bodas de Caná, vemos que o início da pregação do Senhor foi marcado por um momento de expressiva alegria, que foi uma alegria. Por quê? Porque quando ele fala para Maria, que ele resolve, né, a transmutar a água, que ele obedece Maria, né? Quer dizer, obedece em termos, porque as coisas eram do Pai, ele estava obedecendo a ordem do Pai através da mãe, né? Porque tudo dele vinha de Deus. Então, ele deixa eu ver aqui. Essa alegria dele foi em relação à mãe, que ele atendeu, né, através da mãe, e também aos convidados que estavam lá, que já estavam sedentos, né, porque estavam esperando o vinho chegar, e aí chega o vinho. Então se viu de alegria para aquela família. Porque imagina vocês numa festa, vamos passar para os nossos dias de hoje, né? A filha da Rosângela vai casar. Aí a Rosângela, já aconteceu, né? Não você não, outras pessoas. Aí você vai e contrata as pessoas, né, para o buffet, para a bebida, tudo legal, tudo certinho. E está lá tudo preparado, e no dia da festa falta alguma coisa, né? Falta uma bebida, ou falta o bolo não chegou, ou o salgado não está legal. Acontece uma coisa, olha só que problema. Problema para a família, e muito mais para os convidados se chegarem e não tiver aquilo que eles esperavam. Porque quando a gente vai numa festa, a gente não vai para comer
né, vai para isso, aquilo. Mas é normal que a pessoa esteja lá e vai ser servida, aquela coisa toda que todo mundo sabe o que acontece. Então veja como é que essa parte das bodas fala nessa expressão de alegria das pessoas que estavam lá e que receberam aquele vinho bom. Então Jesus, ele é considerado o centro divino do Evangelho, porque tudo vem de Jesus. As parábolas todas, os ensinamentos todos de Jesus são grandes ensinamentos, né? Um dos ensinamentos de Jesus que a gente comenta tantas vezes, né? Que é o homem caído na estrada, né? Ele é tratado como uma pessoa que não tinha nada a ver com aquela religião, com aquele estado, aquela pessoa, e que ele vai e faz com que aquela pessoa seja cuidada, leva para um lugar onde ele pudesse ficar, e ele, o samaritano, né, o bom samaritano, que ele vai fazer aquela história toda que a gente sabe, de bem para aquela criatura que não tinha nada a ver com ele. Então, as palavras de Jesus são grandes ensinamentos para a nossa vida. Como é que a gente vai deixar uma pessoa caída no chão, sangrando e passar adiante? Eu não posso fazer nada, mas eu vou chamar um socorro, né? Então, são os ensinamentos de Jesus. A figueira que secou também, aquela grande lição que ele deixa para nós, que nem tudo é aproveitado no mundo. E por que não é? Porque as coisas são determinadas. Umas podem mais, outras mais ou menos, outras não podem muito. Mas elas têm a sua utilidade. Uma árvore, por exemplo, que não dá frutos, quantas árvores aqui a gente vê aqui que não tem fruto? Mas olha a maravilha da árvore, a sombra que ela dá, né? A beleza da árvore, porque eu sou apaixonada por árvore. Mas então a gente vê o ensinamento dele em tudo que ele deixou para nós. Então, aqui, vou passar para cá, aqui eu já falei as minhas colinhas aqui. Então, falando de Maria, né, Maria de Nazaré, que era uma mulher simples e da mais mínima condição social, foi uma das figuras mais salientes no processo da revelação do cristianismo. É inegável que a sua missão teve um cunho relevante, alcançando a magnitude que ainda agora a sua figura excelsa se impõe à veneração de toda a humanidade, motivo pelo qual muitas religiões da terra passaram a denominá-la Rainha do Céu, Mãe Santíssima, Virgem Maria, Nossa Senhora, além de toda uma gama de qualificativos, servindo de dócil instrumento da vontade de Deus. Ela contribuiu como Espírito para o grandioso quadro de revelação do cristianismo à humanidade sofredora, fato que representou uma das mais sublimes dádivas vindas do céu. Isso está no o Evangelho por Dentro, é o nome do livro. Então aqui falando de Maria, por causa de Jesus falar, né, mulher, que tenho contigo. Então o Evangelho vem mostrando, né, a importância de Maria, a importância dela. E aqui fala que ela contribuiu com o espírito dela, através das mensagens de Deus, para aquele momento onde acontece o milagre, que tal como a gente fala, né, não era milagre, mas ficou como um milagre que Jesus tenha feito. O vinho era uma bebida que fazia parte da cultura judaica e da maioria dos povos da antiguidade, assim como nos tempos contemporâneos. O que causa espanto na narrativa evangélica, porém, não foi o anúncio de Maria, de que o vinho acabara, mas a forma como Jesus lhe respondeu, segundo os registros de João: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então, isso é analisado, como eu já falei para vocês, né? Aqui a gente tem uma explicação também de Kardec. Entretanto, não cremos que a troca de palavras entre Jesus e sua extremosa mãe fosse tal como se acha registrada na versão evangélica. Sabemos perfeitamente quantas traduções deformam e desnaturam as narrativas. E quando pensamos que os evangelhos passaram por várias traduções, a juízo dos tradutores, inscientes, as mais das vezes, do pensamento íntimo de seus autores, mais nos convencemos de que as Escrituras não podem mesmo ser estudadas de relance, nem tomadas ao pé da letra.
Quantas vezes deixamos de encontrar num idioma uma palavra que exprime exatamente o que outra exprime em outro idioma? Jesus não usou de aspereza com sua mãe. Pelo contrário, a troca de ideias entre ambos não podia realizar-se sem a máxima cordialidade e respeito. Está o Espiritismo do Cristianismo. Então, ainda falando sobre o Evangelho, é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Esse é o noivado nosso, está vendo? Nós estamos em noivado com o Evangelho na terra. Como é que acontece esse noivado? Eu estou aprendendo a conhecer o Evangelho. Como o noivo, começa a conhecer a noiva e vice-versa. Eu estou começando a entender o Evangelho. Estou buscando a saber um pouco mais daquelas coisas que Jesus nos deixou. Então, é um noivado mesmo, é um encontro. Nós, com o Evangelho, nós temos um encontro. Como é que eu vou me encontrar no Evangelho? Primeiramente pelo estudo, porque o estudo é muito importante na nossa vida, seja ele evangélico ou não. Mas é muito importante nós sabermos, quanto mais nós sabemos, nós vamos levar para o plano espiritual, porque a nossa memória vai guardar. Nós não vamos ficar nada perdido dos ensinamentos que nós levarmos, não é? Então, esse noivado nós temos que ter, esse relacionamento, não vamos falar noivado, relacionamento, eu com Jesus, eu com o Evangelho, que é o que nós precisamos. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado. Ainda não estamos ainda casados com o Evangelho. Não, ainda não. Por quê? Pelas nossas deficiências ainda, as nossas dificuldades ainda de viver realmente registrado em nós o Evangelho puro de Jesus. Nós ainda não conseguimos. Amar ao próximo como a mim mesmo. Será que eu amo? Não consigo ainda. Porque o próximo ainda tem alguma coisa lá que eu não gosto muito, não é muito certo. Então eu não tenho amor pelo próximo. Que eu não sei amar aquela pessoa do jeito que ela é. E não do jeito que eu quero que ela seja. Então eu ainda estou muito longe do Evangelho, né? Saber interpretar dentro de mim o que é a caridade. Será que eu sei bem? Ainda não sei. Eu não sei pelo seguinte: pegar um dinheiro do bolso e dar para uma pessoa que está necessitada de um pão, de uma comida, é normal, né? Não tem problema nenhum. Eu posso dar, eu vou, faço. É uma caridade. É uma caridade, não deixa de ser, porque aquela pessoa vai aproveitar o que eu pude oferecer a ela. Mas como é que eu vou entender essa caridade? Eu vou procurar saber se aquela pessoa não está precisando de mais algo, né? Se ela precisa de uma palavra amiga, se ela precisa de um consolo, se ela precisa de um médico para atender a ela naquele momento. Será que eu estou fazendo isso? Será que eu vou saber um pouco daquela pessoa? Eu não vou consertar o mundo, eu não vou poder atender todas as pessoas, mas quando chega uma pessoa perto de mim, com as suas necessidades, e eu posso fazer, eu devo fazer, porque aquilo ali está representando um anjo que está me pedindo algo, e não é troca, mas ele vai me dar a troca. Eu não vou fazer porque aí Deus vai dar alguma coisa de bom para mim, não, mas eu vou receber a troca. Porque
porque a minha caridade está sendo feita. Não quero saber quem é a pessoa, se ele é ladrão, se ele roubou, isso não interessa para a pessoa que vai fazer caridade. A gente não tem que julgar as pessoas. É o que Jesus fala, né? Não julgueis para não serem julgados. Então a gente tem que fazer a nossa caridade de coração, sem procurar saber quem é aquela criatura, né? Sem procurar saber no sentido assim, do momento. Porque também a gente não vai sair fazendo as coisas para as pessoas que a gente não conhece, ou que a gente conhece e já, eu não vou ajudar aquela criatura porque ele pega o dinheiro, vai usar droga, ou aí já é diferente. Mas o que eu posso entender daquela pessoa naquele momento, eu vou procurar ajudar, que é a caridade, né? Então, por isso nós ainda não estamos casados com o Evangelho de Jesus, porque falta muita coisa dentro de nós para entender as situações que nós temos que viver e fazer dentro de nós as mudanças. Essa transmutação que Jesus mostra da água. Como é que eu vou mudar dentro de mim para ser melhor, ser um vinho melhor, ser um vinho bom? Como que eu vou mudar? É aos pouquinhos. Não é de um dia para o outro, nem de um mês para o outro. É aos pouquinhos. Cada dia pensando, eu comigo. Poxa, eu falei isso, não, mas está errado. Eu não vou mais falar assim. Eu não vou mais, querer que a pessoa ache que ela está errada e eu estou certa. Faltar com aquela humildade. A gente tem que botar dentro da gente esse sentido. Eu tenho que melhorar para ser melhor, para poder fazer esse casamento com o Evangelho, que é o que Jesus espera de nós. Saber que tantas coisas ainda faltam para que nós possamos chegar a esse ponto que a gente tem que consertar, né? Apesar isso aqui eu já li. Nesse grande concerto de ideia renovadora, somos serventes humildes. É o caso do rapaz que estava servindo a água, né? Nós somos serventes humildes. Como é que eu estou servindo? Como é que eu estou servindo a minha família? Vamos falar da nossa família. Porque a gente está dentro de um contexto daqueles que precisam muito de nós e que a gente tem que servir da forma que a gente possa. Com alegria, com felicidade, se tem tristeza a gente ajuda e a gente vai, né? Então, como é que eu estou servindo com humildade, com caridade, com carinho, com atenção, com amor? A gente tem que fazer esse questionário conosco, né? Como é que eu estou vivendo com a minha família? Como é que eu estou me comportando diante daquele que está difícil na minha vida? Porque nós não temos anjinhos conosco. Nós temos aqueles a quem muitas vezes nós relegamos, nós prejudicamos e eles estão ali. Às vezes, muitas vezes, uma cobrança muito séria conosco e a gente não está entendendo nada. E é ali que está o nosso ponto fraco. Ali que está a nossa necessidade de servir àquela criatura. Em muitas ocasiões, esgotamos o vinho da esperança. Olha só, isso aqui é muito importante, né? O vinho da esperança. Como o vinho lá acabou, muitas vezes nós perdemos as esperanças. Nós nos sentimos um nada, né? Eu não vou ligar mais para nada, não vou mais na casa espírita, porque não está adiantando nada, minha vida ficou uma porcaria, não resolvi nada, e fica naquela coisa, né, aquela pessoa que eu queria que falasse comigo não fala mais comigo, e eu que pedi uma coisa ele não fez para mim, e está sempre reclamando, sempre falando. Isso é a perda da esperança, né? É você perder aquela confiança em si mesma. Nós não podemos perder a esperança em nós. Nós somos filhos de Deus. Nós podemos tudo com Deus na nossa vida. Nós podemos. Nós podemos ser felizes, nós podemos vivenciar dias felizes, nós podemos ter pessoas, mesmo difíceis, mas junto de nós, para que nós aprendamos com elas. Então, essa é a esperança de dias melhores. Nós temos que ter essa esperança em nós. Hoje não está bom, amanhã estará. Se amanhã não estiver, depois da manhã estará. E a gente vai falando isso. Eu fiz muito isso comigo, porque há muitos anos atrás, eu achava que a vida era uma porcaria, né? Nada ficava bom, nada era legal, né? E muita coisa que acontece na vida da gente. Mas o Evangelho
me trouxe os grandes ensinamentos. Eu aprendi que tudo aquilo que eu estava passando, que eu passei, foi muito necessário. Hoje eu vejo tudo muito melhor, muito mais tranquilo e posso passar para as pessoas, olha, eu também me prejudiquei nisso, procura não se prejudicar, vive melhor, faz de conta que não está acontecendo, para a gente poder viver melhor, porque senão a gente cai nessa falta de esperança e não vai adiantar nada para nós. Olha o que acontece, sentimos extenuados, desiludidos, a gente se desilude, até com as coisas de Deus, porque Deus não está olhando para mim, e parece que eu não sou filho de Deus, e não é bem assim. Nós temos que ter a centelha divina em nós, temos que acreditar nisso. Imploramos ternura maternal, eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. Então, se Maria deu esse conselho, naquele momento, aos empregados lá, que no caso aqui somos nós, né? Os serventes, servidores que somos, se ela deu esse conselho a eles para que fizesse o que Jesus fosse falar, porque ela nem sabia que Jesus ia falar nada, né? Então está que Jesus só pediu, encha as talhas de água e pronto, né? Mas ela falou, fazei tudo o que ele disser. O que ele diz? O que Jesus diz? Que nós possamos ser melhores a cada dia, através da caridade, da humildade, da paciência, da tolerância, de tanta coisa que a gente sabe. E a gente ainda não está fazendo, né? Muitas vezes a gente falha nisso. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Isso está no livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier. Então, por Chico, né? Por Emmanuel. Então, a gente sabe que nós ainda não estamos fazendo. Então, eu vou ler aqui, através do Espírito Humberto de Campos, quando teve um propósito maior de natureza espiritual, tão natural que, além de ter sido captado apenas por João Evangelista, possivelmente não tenha causado impacto aos circunstantes. Então, é Jesus com Pedro. É muito bonito isso. Está em Boa Nova. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum e Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro em companhia do apóstolo. Simão, no entanto, ia pensativo como se guardasse uma dúvida no coração. Inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como devemos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da bula? Jesus compreendeu o alcance da interpretação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria, com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. E com o olhar absorto na paisagem crepuscular, onde vibravam sutis harmonias, Jesus ponderou profeticamente: o vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura, contudo sentirei mesmo assim júbilo em sorvê-lo, por minha dedicação aos que vim buscar para o amor todo-poderoso. Simão Pedro, ante a argumentação consoladora e amigo do Mestre, dissipou as suas derradeiras dúvidas, enquanto a noite se apoderava no ambiente, ocultando o conjunto das coisas do seu leque imenso de sombras. Isso está em Boa Nova.
Então, meus irmãos, é isso que a gente tem que registrar em nós. Por que das coisas? Por que acontece? Por que a vida? Por que isso? Por que aquilo? Cada vez que a gente responde um pedacinho daquele, a gente vai ver, isso é verdade. A vida é assim. Eu preciso me conformar, eu preciso ser melhor hoje do que fui ontem e assim por diante. Muita paz para todos vocês. Que a semana seja de muita paz, de harmonia nos corações e que nós consigamos sair do noivado do Evangelho para o casamento com Jesus, com o Evangelho. Muita paz. Obrigada, Maria Luísa, pela oportunidade de estudarmos um pouco mais do Evangelho de Jesus, né? Vamos chamar a nossa amiga Vera para fazer a prece de encerramento e a seguir os nossos recados. Boa tarde. Queríamos, neste momento, agradecer pelas oportunidades de estarmos aqui, aprendendo sempre um pouco mais. Que possamos estar sempre ao lado de Jesus, crescendo com os ensinamentos que recebemos, que Ele esteja sempre ao nosso lado e possamos cada vez mais amá-lo. Jesus é a nossa força, é o nosso equilíbrio e querendo também pedir pelo nosso planeta que passa por momentos difíceis, pessoas que estão doentes nesse momento, nos hospitais, pessoas que estão deprimidas, por aqueles que às vezes não nos entendem, que Jesus esteja ao lado de cada um, dando muita força. Agradecer pelo nosso crescimento de cada dia, que possamos amar primeiramente a nós, depois o nosso próximo. Se a gente não se ama, a gente não sabe amar o próximo. Vamos procurar entender o outro, que muitas vezes é difícil. A gente muitas vezes não entende. Passamos por diversas dificuldades, mas sabemos que tudo tem uma razão de ser. Até um cabelo que caia no chão, Jesus está ciente. Que tenhamos fé, esperança de dias melhores. Ter caridade com o outro, aquele que se aproxima. Quantas vezes a pessoa está séria, a gente não entende. A gente tem que compreender que muitas vezes, por dentro, a pessoa está passando por algum problema. E depende muitas vezes da gente dar um sorriso, dar um abraço, orar por aquela pessoa. E que Jesus já esteja sempre ao nosso lado, nos dando todos os ensinamentos que precisamos, através dos estudos, através do nosso trabalho, possamos crescer sempre, desenvolver, evoluir, que possamos também, Senhor, ir para os nossos lares acompanhados com a Tua presença e muita esperança. Que assim seja e que estejamos sempre equilibrados. Obrigada por tudo e que assim seja. Meus amigos,